Conosco, nosso querido historiador e professor Fernando Horta. Seja muito bem-vindo, Fernando Horta. Você está preocupado com o Neymar aí? Será que ele vai enfrentar um problema legal ali na Espanha? Podemos ficar desfalcados? Te preocupa? Olha, que ele vai, tudo bom, Conde? Um abraço para você, um abraço para quem está nos assistindo, uma boa semana que se inicia, né? Ele vai enfrentar uma corte que não são efetivamente algumas cortes brasileiras para quem muitas vezes as pessoas que têm dinheiro têm vamos dizer, um tratamento pela justiça diferenciado. Na Europa, essa questão existe também na Europa, né? As pessoas muito ricas realmente continuam tendo um tratamento diferenciado, mas é muito menor do que aqui no Brasil. E pelo fato do Neymar não ser europeu, né? Pelo fato do Neymar ser latino-americano, muito provavelmente ele vai acabar respondendo de uma forma em que talvez um europeu não respondesse frente à justiça espanhola. Agora, que ele vai ficar fora da Copa, acho muito difícil, Conte. Acho muito difícil mesmo. Dinheiro envolvido, né? Muito dinheiro envolvido nisso tudo aí. Fernando Horta, podia destacar para a gente os aspectos positivos e negativos do debate de ontem entre Lula e Bolsonaro. Eu já diria um positivo de cara, só para você aí desdobrar esse tema, que é o seguinte: o Bolsonaro até que se comportou bem nesse debate, né? Ele não chamou o Lula de presidiário, de nada, mentiu o tempo todo, né? Isso, inclusive, foi checado aí por várias agências de checagem, mas ele ficou quieto, né? Não tumultuou. Eu achei até interessante. O que você achou do debate de ontem? Fala pra gente. Eu achei que o Bolsonaro foi melhor do que a gente imaginava que poderia ir, isso é verdade. E acabou acontecendo que nós não tivemos a vantagem que nós sabemos que pode ser produzida a partir de uma atuação de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que o modelo do debate não foi bem compreendido pela assessoria do presidente, e o presidente, em alguns momentos, ficou, vamos dizer assim, pendurado no pincel, né? Ele tinha que fazer alguma coisa ali, mas não sabia efetivamente o que estava ali para ser feito, né? Então, na medida em que Bolsonaro foi para lá para que não tivesse debate, essa ideia é que ele vai para lá para não ter debate, ele vai para lá para patifar, ele vai para lá para fazer meme, obviamente que acabou acontecendo aquilo que a gente imaginava. Nos poucos momentos onde houve debate, Luiz Inácio Lula da Silva se sobressaiu. Quando a gente ficou gravando meme, discutindo as vozes que falam na cabeça de Jair Bolsonaro, né, com algumas informações que a gente não sabe de onde é que ele tira, aí realmente o presidente ficou sem ter com quem conversar, com quem dialogar, e a performance dele acabou caindo. Perfeitamente. Alguma outra observação que você poderia fazer para a gente sobre o debate, Horta? A gente viu ali que no começo o Lula conseguiu colocar a questão da pandemia, que é muito ruim para o Bolsonaro, né? Quando se fala em pandemia, de acordo com a opinião pública. Esses episódios, por exemplo, agora a gente está vendo as imagens aqui, eles chegaram bem perto um do outro, o Bolsonaro chegou a... Se deixasse, acho que o Bolsonaro abraçava o Lula ali, naquele processo de ironia que ele gosta de fazer quando está ali, ele se sente pressionado, ele brinca, ele gesticula, né? Alguma observação sobre isso? É importante a gente falar, ainda bem que tu tocou nesse assunto, é importante a gente falar isso. Os outros debates todos eram sempre debates, vamos dizer assim, mais impessoais. Embora houvesse ali pergunta de um candidato para o outro, a interação era mediada, né? Era uma interação com forma, com tempo, em que você tinha que respeitar algumas coisas. Esse debate foi um debate, especialmente nesses blocos em que cada um tinha 15 minutos para falar, era um debate muito mais livre. E nesse debate muito mais livre, me pareceu que o presidente Lula efetivamente tem mais desenvoltura, no sentido de controla melhor o espaço, controla melhor a sua voz e tal. Agora, quando o Bolsonaro se deu conta do que se tratava, né, que esse era um debate diferente, o Bolsonaro passou a utilizar algumas técnicas muito claras ali, como, por exemplo, tentar tocar no adversário, especialmente no ombro, na parte de cima. É uma forma de você submeter ele, demonstrar que você está acima dele, que você até tem uma postura, né, de aceitar aquele que está ali do lado, mas são coisas que muitas vezes no comportamento de sala de aula a gente entende, a gente compreende, e o Bolsonaro tentou fazer o tempo inteiro, quer dizer, uma cara de
estava ali como se estivesse ali brincando, né, como se estivesse fazendo alguma pirraça quando tinha alguma questão que ele não concordava com Luiz Inácio Lula da Silva. Então passou a ser um debate muito das expressões corporais, um debate muito do processo de movimentação, e eu acho que o Jair Bolsonaro se saiu melhor do que nós imaginávamos, até porque ele é muito performático, né, Conde? Ele tem muito pouco conteúdo, mas ele é muito performático, então ele pôde ali colocar toda a sua posição performática e acho que acabou. Vamos dizer assim, se o debate fosse uma luta de boxe, eu acho que Lula teria ganho por pontos, né? Não houve nenhum nocaute, não houve nenhuma situação assim, o presidente Lula ganhou por pontos. Mas é importante a gente perceber isso. Eu acho que a comunicação brasileira está tentando achar ainda um formato de debate que seja interessante para a população, que seja produtivo para a política e que permita os candidatos efetivamente se mostrarem. Foi uma bela tentativa da Bandeirantes, não sei se efetivamente funcionou, acho que deveria haver mecanismos de controle e checagem das informações que são ditas, porque senão nós temos exatamente isso que a gente viu, né? Um presidente como o presidente Bolsonaro mentindo o tempo inteiro para tentar modificar a percepção que os outros têm ou que a maioria da população tem a respeito do seu mandato.